Imagine que, de repente, ocorre um colapso mundial e todas as nações decidem que é hora de colonizar Marte, sem poder esperar por novas tecnologias revolucionárias, sem avanços inesperados, apenas utilizando o que já temos disponível hoje. O que aconteceria? Será que conseguiríamos nos estabelecer por lá? Ou seria uma missão condenada ao fracasso antes mesmo de começar? O fascínio por Marte não é novidade. Há séculos, astrônomos especulam sobre a possibilidade de vida no planeta vermelho. E, mais recentemente, visões futuristas nos fazem sonhar com cidades inteiras em suas paisagens desérticas. O dono da SpaceX, Elon Musk, pretende enviar astronautas para lá até 2030 e projeta colônias marcianas já na década de 2050. Enquanto o astrobiólogo Lewis Darnell, professor da Universidade de Westminster, estima que levará de 50 a 100 anos, até que um número substancial de pessoas se mude para Marte para viver em cidades autossustentáveis. Os Emirados Árabes Unidos chegam a planejar uma cidade marciana com 600 mil habitantes até 2117, uma das visões mais ambiciosas do futuro. Mas, sejamos sinceros, essa ideia beira a ficção científica. Não há dúvida de que os humanos visitarão Marte e construirão uma ou duas bases. Mas entre chegar em Marte, que é possível, e efetivamente colonizá-lo, há um grande abismo. Será que a humanidade conseguirá atravessar esse abismo? A resposta pode ser decepcionante. Porque uma coisa é explorar Marte com robôs, outra, completamente diferente, é enviar humanos para viver lá permanentemente. Sobreviver em Marte envolve uma série de desafios extremos: falta de oxigênio, temperaturas congelantes, radiação intensa e escassez de alimentos e água. E pensar em colônias com centenas ou milhares de habitantes é ignorar estes enormes desafios. Então, se você sonha com o dia em que plantaremos batatas em Marte, sinto lhe desanimar, mas isso talvez só seja possível na ficção. Antes de continuar, eu quero esclarecer que este vídeo não tem a intenção de menosprezar os avanços na exploração espacial, e nem a ideia de um dia realmente podermos explorar Marte ou outros objetos do Sistema Solar. Eu amo exploração espacial, e este é um dos motivos por ter criado este canal. Por isso, sinto uma ponta de tristeza, por ter que dizer que nós não veremos humanos fixando residência em outro lugar do Sistema Solar, nem a curto e nem a médio prazo. Dito isso, agora vamos fazer uma viagem hipotética para Marte, com a tecnologia que temos hoje. E você vai entender por que tentar isso agora seria uma catástrofe. Para isso, vamos imaginar esta viagem agora e visualizar os problemas que ela tem, assim como as soluções que já foram desenvolvidas, as que ainda estão sendo estudadas e as que os cientistas não têm ideia de como resolver. O primeiro grande problema está justamente no trajeto até lá. A viagem até Marte levaria cerca de 6 a 9 meses apenas na ida, e uma missão completa, incluindo a permanência, poderia durar mais de 2 anos. A espaçonave tem que ser autossuficiente para sustentar a vida por longos períodos, sem falar que, fora da proteção do campo magnético da Terra, os astronautas seriam expostos a níveis perigosos de radiação cósmica e partículas solares, aumentando o risco de câncer e outros problemas de saúde. Adicione isso à longa permanência em microgravidade, que causa perda de densidade óssea, atrofia muscular, problemas cardíacos, desregulação do sistema imunológico. O problema da radiação ainda é crítico, mas não precisamos desistir tão cedo. Escudos de radiação passiva, como materiais ricos em hidrogênio, estão sendo estudados. Sistemas de proteção ativa, como campos magnéticos artificiais, também estão em pesquisa, só que ainda em um estágio muito inicial. Eles também pretendem preencher áreas da nave com estas bolsas, com material que ajuda a segurar a radiação. Mas não consigo imaginar como isso funcionaria. Afinal, os astronautas teriam que ficar amontoados embaixo disso? Como eles fariam para se exercitar e evitar a atrofia muscular? Sem falar que nada disso resolveria completamente o problema.
Então é possível que os primeiros astronautas já cheguem doentes. Para dar continuidade, vamos imaginar que o problema da radiação foi resolvido. Então, depois de alguns meses, chegamos à órbita de Marte e aqui temos outro grande desafio. É hora de pousar. É hora dos 7 minutos de terror. O processo de pouso em Marte é extremamente perigoso e já ganhou até um apelido condizente: os 7 minutos de terror, durante a aterrissagem dos rovers que já estão na sua superfície. Apesar da gravidade ser menor, a atmosfera de Marte é incrivelmente fina. Tem só 1% da densidade da terrestre. Por causa disso, ela não proporciona resistência suficiente para desacelerar a nave durante o pouso e faz com que os paraquedas tenham pouca eficiência. A nave cai com muita velocidade e ela precisa desacelerar de uma velocidade de 19.000 km por hora a zero até chegar no solo. A NASA tem experiência com pousos em Marte, mas eles eram rovers não tripulados, muito menores e mais leves do que nossa nave tripulada e cheia de equipamentos. A solução seria utilizar escudos térmicos, paraquedas supersônicos, retropropulsores e IA de precisão de pouso, todos já testados com sondas e rovers, mas nenhum testado ainda com naves maiores. Bom, estamos com pressa de chegar em Marte, então a hora de testar chegou. A missão tem grandes chances de terminar aqui, mas considerando que chegamos ao solo sem fazer um grande cabum, hora de montar acampamento. Assim que saírem da nave, os astronautas encontrarão um cenário nada acolhedor. As temperaturas podem chegar a menos 125 graus durante a noite. A pressão atmosférica é quase inexistente e não há oxigênio respirável. Um ambiente completamente hostil, onde qualquer falha no traje espacial pode ser fatal. A primeira grande preocupação em solo marciano é onde construir os habitats. As opções mais viáveis hoje incluem módulos infláveis pressurizados, habitats escavados no subsolo para proteção contra a radiação ou estruturas impressas em 3D, utilizando o regolito marciano. Cada alternativa tem desafios próprios. Módulos infláveis são fáceis de transportar, mas vulneráveis a perfurações. Habitats subterrâneos oferecem proteção, mas exigem escavação e engenharia complexa, o que, numa primeira viagem para Marte, seria impossível sem uma infraestrutura e equipamentos pré-existentes. Já a impressão 3D de estruturas em Marte é promissora, mas ainda não foi testada em larga escala. Acho que vamos ter que arriscar com os abrigos infláveis então. Além do abrigo, outro problema crítico é a disponibilidade de recursos essenciais. Sem água, oxigênio e alimentos, a colônia não pode sobreviver por muito tempo. Seria inviável carregar todo o suprimento que os astronautas precisariam durante a estadia em Marte, mesmo mandando previamente parte deste suprimento em missões de carga não tripulada. Então eles vão ter que produzir seu próprio alimento, oxigênio e água. A água pode ser extraída do gelo subterrâneo, encontrado em algumas regiões marcianas, mas derretê-lo e purificá-lo requer energia e infraestrutura. Outra opção é extrair umidade do ar rarefeito, mas a quantidade disponível é extremamente baixa. Já testado pela missão Perseverance, o MOXIE é um dispositivo que converte dióxido de carbono da atmosfera marciana em oxigênio, através da eletrólise sólida. Então é até possível produzir oxigênio em Marte. O problema é que o MOXIE é um protótipo em pequena escala. Versões maiores seriam necessárias para produzir oxigênio suficiente para humanos. No filme Perdido em Marte, o protagonista Mark Watney utiliza uma reação química com elementos já disponíveis para conseguir produzir água. Ele transforma a hidrazina, um propelente para foguetes, em hidrogênio e nitrogênio, através de uma reação química. Depois ele combina o hidrogênio com o oxigênio já disponíveis nos suprimentos da sua base. Essa reação é baseada em princípios reais da química, mas ela é muito volátil. A hidrazina em si é muito volátil e corrosiva. O risco de uma explosão durante esse processo é real, apesar de não tão exagerado como no filme. Mas além da volatilidade, existe o problema de que é necessário já ter oxigênio disponível para realizá-lo. Apesar de haver evidências de grandes depósitos de gelo subterrâneo em Marte, esses depósitos não estão uniformemente distribuídos. Muitos deles estão em regiões polares, que têm temperaturas extremamente baixas e não são favoráveis para bases humanas.
A extração de gelo, seu aquecimento para derreter e a purificação de água requerem uma grande quantidade de energia. Marte recebe apenas cerca de metade da luz solar que a Terra recebe, e as tempestades de poeira podem reduzir ainda mais a geração de energia solar. Considerando que os astronautas consigam extraí-la, a água obtida do gelo marciano ou minerais hidratados podem conter uma grande quantidade de sais, partículas tóxicas ou compostos químicos prejudiciais, como percloratos, que são comuns no solo marciano. Quanto à comida, bom, lembra que eu falei lá no começo do vídeo sobre plantar batatas ser possível só no filme? Então, isso acontece porque o solo marciano tem níveis elevados de percloratos, compostos químicos tóxicos para humanos e plantas. Antes do uso, seria necessário lavar ou tratar o solo para remover os percloratos, o que requer água em grande quantidade e sistemas complexos de purificação. A água não é um recurso abundante por aqui. Tem mais. O solo de Marte é estéril, sem a matéria orgânica necessária para sustentar o crescimento de plantas. Além de também conter traços de elementos radioativos, que não são suficientemente protegidos pela fina atmosfera do planeta. Em vez de usar o solo diretamente, o cultivo em Marte provavelmente seria realizado em estufas hidropônicas ou aeropônicas, utilizando nutrientes trazidos da Terra ou sintetizados no planeta, sem exposição direta ao regolito. Aliás, eu não mencionei antes, mas cultura hidropônica provavelmente será a forma que os astronautas produzirão alimentos durante a viagem. Mas o problema do solo marciano vai além da extrema dificuldade de cultivá-lo. O regolito de Marte é formado por partículas extremamente pequenas, semelhantes ao pó lunar. Essas partículas podem causar danos aos pulmões se inalados continuamente, podendo levar a condições similares à silicose observada em mineradores na Terra. Além de percloratos, o solo pode conter outros elementos tóxicos, como metais pesados e compostos oxidantes, que prejudicam a saúde em contato prolongado. Qualquer operação de mineração, agricultura ou construção com o solo marciano exige sistemas herméticos para evitar que partículas tóxicas entrem na atmosfera do habitat ou se fixem em roupas espaciais. Uma descontaminação em larga escala não seria possível. A remoção de toxinas do solo marciano é complexa e consome energia. Não existe ainda uma forma eficiente de processar grandes volumes de solo para torná-lo seguro em um ambiente operacional. A exposição contínua a partículas finas ou pequenos vazamentos no habitat pode ser fatal para a saúde humana. Combine este problema com as constantes tempestades de poeira de Marte. Algumas delas podem cobrir o planeta inteiro. Já encontramos diversas formas de morrer até agora, de fome, sede, asfixiados e envenenados. Mas não é apenas o solo de Marte que está tentando nos matar aqui. As temperaturas variam drasticamente, chegando a menos 125 graus. A atmosfera fina é totalmente inóspita para seres humanos sem trajes de proteção. Trajes estes que teriam que ser altamente resistentes à radiação direta do Sol e do espaço que o planeta recebe, sem um campo magnético como o da Terra. Mas os habitantes de Marte não poderão utilizar trajes de proteção o tempo todo, e não há solução prática atual para proteger humanos de maneira eficiente no solo marciano por longos períodos. Escudos naturais, como habitar cavernas ou estruturas cobertas com regolito marciano, são teoricamente possíveis, mas não testados. Por fim, não há garantias de que humanos possam manter a saúde mental em isolamento extremo por anos. A resposta dependerá de experiências reais, mas programas simulados na Terra e no espaço enfrentam limitações práticas. Ainda nem consideramos a possibilidade de uma situação de emergência inesperada, no caso de uma necessidade de contato com a Terra. O atraso de comunicação poderia ser fatal, o que exige uma automação altamente confiável e tripulações excepcionalmente treinadas. Em outras palavras, quem for para Marte não vai poder contar muito com a ajuda da Terra. A pá de cá final no sonho de colonizar Marte está no fato de que tudo o que vimos até agora depende de um fornecimento de energia totalmente à prova de falhas. Depender de energia solar em um planeta que recebe pouca luminosidade, além de frequentemente ser coberto por tempestades de poeira que bloqueiam toda a luz solar na superfície, me parece uma péssima ideia.
A alternativa, energia nuclear, parece uma boa ideia na teoria, mas na prática, ainda não desenvolvemos a tecnologia para atingir a fusão nuclear de maneira funcional. E a fissão nuclear, que é utilizada nas usinas, é eficiente, mas tem um grande problema. Se alguma coisa der errado com o reator, pode acontecer um acidente catastrófico. Em um ambiente que depende de suporte artificial à vida em tempo integral, a menor falha no fornecimento de energia seria o triste fim da missão e da vida dos astronautas. Sem falar que, para operar um reator em Marte, seria preciso enviar material nuclear da Terra, com foguetes, que explodem às vezes. Um foguete explodindo com material nuclear na atmosfera da Terra seria, bem, terrível. Você já deve ter escutado alguma vez que uma possível missão tripulada para Marte seria uma viagem sem volta. Algumas iniciativas visionárias, como o extinto projeto Mars One, propunham estabelecer colônias permanentes em Marte com participantes voluntários. Mas essa não é a abordagem atual. As missões tripuladas a Marte, como as previstas pela NASA e SpaceX, planejam incluir um sistema que permita o retorno dos astronautas à Terra. Essa é a premissa do foguete reutilizável Starship. O design inclui a possibilidade de retornar à Terra com o uso de combustível gerado em Marte. Para isso funcionar, seria necessário o envio de foguetes ou veículos de retorno pré-posicionados no solo marciano e a produção de combustível em Marte antes da chegada da tripulação. Levar combustível daqui para lá seria inviável por diversos fatores, incluindo o peso e o custo exorbitante. Mas como esse combustível seria produzido? O protótipo MOXIE já demonstra que é possível converter o CO2 da atmosfera marciana em oxigênio através da eletrólise de óxido sólido. Embora ainda em escala experimental, ele é um passo inicial para a produção local de oxidantes. Existe um processo chamado reação de Sabatier, que converte CO2 em metano e água, através da reação com hidrogênio. A SpaceX planeja instalar um sistema de produção de combustível baseado na reação Sabatier, para alimentar seus motores Raptor. O design da nave Starship inclui tanques para metano e oxigênio criogênico, que poderão ser reabastecidos diretamente em Marte. Com os avanços atuais, o retorno de Marte é tecnicamente possível, mas ainda enfrenta desafios logísticos enormes. Uma missão tripulada sem volta seria tecnicamente mais simples, mas eticamente complexa e operacionalmente arriscada. Se o retorno se tornar inviável por questões imprevistas, os astronautas poderiam eventualmente se encontrar numa situação de permanência forçada, que enfatiza a importância de uma abordagem autossuficiente para a sobrevivência em Marte. Então, no contexto atual, uma viagem só de ida para colonizar Marte não é uma questão considerada. Todos os estudos e avanços estão sendo conduzidos para maximizar as chances de sucesso e reduzir a quase zero a probabilidade de algo dar errado. Diferente do contexto da corrida espacial passada, garantir a vida e a saúde dos tripulantes de missões espaciais se tornou prioridade máxima. Por isso, não acho que uma missão tripulada a Marte vá acontecer antes que todos estes pontos sejam resolvidos. Quanto à inteligência artificial, ela é uma ferramenta indispensável para nos ajudar a resolver alguns destes problemas, mas ela tem seus limites. Vimos que muitos dos problemas que ainda nos impedem de fazer uma viagem até Marte envolvem limitações que uma IA não pode compensar, pois exigem soluções criativas. Eu sei que, com o que eu apresentei até aqui, faz parecer que colonizar Marte é completamente impossível, o que torna a ideia um tanto idiota. Mas essa não é a intenção. Eventualmente chegaremos lá, mas isso vai demorar muito mais do que se imagina. Eu simplesmente trouxe alguns fatos sobre o que seria possível hoje ou daqui a uns poucos anos. Mas o fato é que a humanidade tem o costume de querer ir para lugares em que não deveria estar. Talvez faça parte da nossa própria natureza. Lugares inóspitos aqui mesmo na Terra já foram alcançados. Milhares de pessoas já subiram no Monte Everest. E muita gente morreu tentando chegar lá, o que não impediu de mais gente tentar chegar lá também. Humanos foram para os polos do planeta, mesmo não tendo nenhum motivo especial para ir até esses locais absolutamente frios e inóspitos. Temos até bases na Antártida, onde ocasionalmente humanos passam um tempo. Obviamente,
Marte é bem pior do que o pior lugar existente na Terra. Isso pode soar como uma limitação para alguns, mas para outros, isso soa como um desafio. Claro, existe também um otimismo exagerado, como nas décadas de 40 e 50, quando se acreditava que criaríamos colônias debaixo dos oceanos e na Antártida. Havia um sentimento de que o ser humano encontraria uma forma de ocupar cada canto do planeta, não importando quão desafiador ou inóspito fosse. Isso não aconteceu. Da mesma forma que se acreditou na época das viagens para a Lua, que os próximos passos seriam chegar em Marte e criar colônias, tanto lá como na Lua. Isso nas décadas de 60 e 70. É preciso separar a fantasia da realidade. Se a espécie humana conseguir sobreviver até o futuro distante, ela vai colonizar Marte. Essa não é uma questão de se e nem de como, mas sim de quando. Para isso, é preciso garantir que a espécie humana sobreviva pelos próximos milênios. Voltando àquele velho papo de que precisamos resolver os problemas da Terra primeiro. Sim, eu sei que é clichê, mas pense, se a humanidade não puder garantir uma existência digna e manter uma civilização tecnologicamente avançada em um planeta moldado pela vida, como ela espera fazer isso em um deserto inóspito e venenoso como Marte? Alcançar o nível tecnológico necessário para explorarmos o espaço livremente requer que possamos ainda viver por muito tempo no único mundo que temos disponível. Se o destruirmos no processo, não haverá plano B. E aí, o que você acha? A espécie humana vai conseguir evoluir o suficiente para se tornar uma civilização interplanetária? Vamos debater aqui nos comentários, e se gostou desta análise e não está inscrito ainda, o que está esperando? Chegarmos em Marte? Muito obrigado e até mais.